Pois é, aqui a Bíblia nos mostra que temos vários relatos de pessoas que andaram com Deus Pai e andaram com Deus Filho. Um dos primeiros que vem à minha mente, não sei se é o mesmo que vem na mente de vocês, é Enoque. A palavra de Deus fala lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 22 a 24, não é preciso abrir, só porque nós já conhecemos essa história, nos fala. A Bíblia diz, andou Enoque com Deus. Ou seja, ele tinha uma comunhão tão íntima e profunda que levou o Senhor a tomá-lo para si. A Bíblia nos mostra que Enoque andou com Deus. Mas não é sobre Enoque que eu vou falar sobre hoje nessa noite. Nem sobre outros patriarcas. Mas quando falamos de andar com Deus, pelo menos na minha mente vem logo Enoque, a história de Enoque, não é mesmo? Quero falar sobre cada um de nós. Isso mesmo, sobre a nossa geração. Cada um de nós que estamos aqui, para meditarmos sobre o nosso caminhar com Jesus. O texto bíblico, texto base, está em Lucas, capítulo 9. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 57 a 62. Todos encontraram? Capítulo 9, versículo 57 a 62. Encontraram? Amém. Aqui no título já dá uma ideia sobre o que Jesus está falando. Aqui fala o título: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Vamos lá. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aqui temos 3 classes de pessoas. Uma chegou para Jesus e disse: seguir-te-ei por onde quer que forem. Outro, Jesus que pediu para ele seguir. Não foi ele que pediu para seguir Jesus. Foi Jesus que pediu para esse segundo cidadão seguir Jesus. Porém, ele pediu uma condição: queria primeiro
sepultar os seus pais. Mas vocês acham que ele queria sepultar os seus pais porque os seus pais já estavam mortos? O que vocês acham? Não. É uma tradição judaica. Os filhos cuidariam dos pais até eles morrerem. Ele falou, quando meu pai morrer, eu vou sepultar. Isso, exatamente. Já pensou? Jesus sabia o que ele estava falando. Os pais deles não estavam mortos no momento. Ele falou que quando os pais dele morressem, né? Ele ia sepultar, aí sim ele viria seguir Jesus. Essa desculpa muitas pessoas dão hoje em dia, não é mesmo? Pode não ser falando que vai enterrar seus pais, mas vamos dizer assim, deixa eu primeiro fazer uma faculdade, depois que eu terminar minha faculdade, aí sim vou seguir Jesus. Deixa eu me casar primeiro. Deixa eu conseguir aquela casa que eu tanto sonho. Depois eu vou e sigo a Jesus. O terceiro fala que precisa se despedir da sua casa, da sua família. E Jesus diz que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás. O que quer dizer? Quando ele toma a decisão de seguir Jesus, não pode voltar atrás. Jesus usa essas pequenas parábolas para ilustrar o caminho do discipulado. Ser seu discípulo é tornar-se alguém tão concentrado quanto o agricultor que ara a sua terra. Quando o agricultor vai arar a sua terra, ele tem o quê? Uma total dedicação. Para quê? Para que ele tenha uma boa colheita. Ele dedica tempo. Ele dá prioridade àquela plantação. E Jesus disse para esse terceiro cidadão: não dá para voltar atrás. Se voltar atrás, não é digno de andar com Jesus. Mas hoje está se tornando muito difícil com tantas distrações e desculpas. Não é possível olhar para trás ou para frente e termos outras preocupações ou distrações. Envolver-se com o reino de Deus significa já estar com a mão no arado. Não se pode perder tempo nenhum. Não podemos voltar atrás. No versículo 59 a 61, Jesus foi mais exigente que Elias. Vamos ver o que ele nos diz lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 20. Vamos ver o que Elias fez diferente de Jesus. Primeiro Reis 19. Quem quiser pode ler. 19, capítulo 19, versículo 20. Vamos ver o que Elias fez de diferente de Jesus? Então deixou ele depois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que difícil. Então aqui, Elias deixou Eliseu e se despedir da sua família. Jesus já foi bem enfático, mais exigente. Ele falou que temos que ter prioridade para com Ele. Nós podemos esconder as nossas intenções para com Jesus? Para com Deus? Não, de maneira nenhuma. Tudo que está no nosso íntimo,
Nós podemos esconder dos irmãos, mas de Jesus não podemos. Aqui, lá em Lucas, né? Lucas 9, 57, né? Voltando lá para Lucas. Muito bem. Acharam? Lá em Lucas 9,57, o primeiro falou a Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Você acha que Jesus não sabia a intenção desse cidadão? Sabia. Esse cidadão ouviu falar que Jesus era o mestre que eles estavam esperando naquela época. Naquela época, o jugo romano estava terrível sobre os judeus. Eles esperavam alguém que fosse um revolucionário, né? Que fosse tomar o reino, fosse o rei naquela época. E o interesse desse cidadão era ser um primeiro-ministro de Jesus. Era o interesse, né? A referência em Mateus diz que ele era um escriba. Sim, muito bem. Ele era um interesseiro. O interesse dele não era espiritual. O interesse dele era material. Ele queria uma posição. Quando Jesus falou para ele: as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele saiu, cabisbaixo, de fininho, ó. Deu linha na pipa, né? Oi? Falou então, o que eu estava pensando não está certo. Saiu fora. O segundo, não foi ele que pediu para seguir Jesus. Jesus pediu para ele o seguir. Jesus sabia o íntimo do coração daquele segundo cidadão. Naquele momento, ele sabia. Jesus pediu para ele seguir, mas ele deu o quê? Desculpas. Será que nós estamos dando desculpa para Jesus? Eu já ouvi muitas pessoas falarem: quando eu estiver mais velho, aproveitar a vida, já não tem que aproveitar a vida. Aí sim eu vou e sigo Jesus. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. As pessoas falam isso, mas não sabem o dia do amanhã. Você já ouviu alguma dessas desculpas por aí? Na Paraíba é o que mais eles falam. Quando você fala de Jesus, eles não, ainda estou muito jovem. Ainda estou muito jovem. É como você falou, né? Um diz, eu vou ter que terminar meu estudo, ou eu tenho que fazer uma faculdade ainda, e depois aí eu sempre dizia, será que vai haver o depois para vocês? Vocês têm que pensar em Jesus hoje,
apenas os tempos mudaram, né? Já estamos aqui em 2021, os tempos mudaram, mas as desculpas continuam as mesmas, né? Pois, enquanto Elias permitiu que Eliseu fosse despedir-se dos seus familiares, foi nessa radicalidade que este voluntário em Lucas foi surpreendido. Jesus falou, não, né? Quer seguir-me? Venha logo. Por quê, irmão? Não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos. Eu fiquei impressionada pensando, esse rapaz aqui, mora aqui do lado, novo, não existe mais, já dormiu. Quantas vezes convidamos eles para vir para a igreja do lado da casa deles, nunca vieram para a igreja. A dona Vera, que está doente, né, está entubada, ainda veio, se não me falha a memória, 2 vezes aqui, na época daquele que se não, Marco Aurélio, lembra? Ele fez aquela semana de oração, ele convidava muito ela, nós convidávamos, ela ainda veio 2 vezes aqui. Ninguém sabe a hora. Nós temos que nos preparar, é hoje, não é amanhã, é hoje. E quando nós dormimos selados, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Temos que nos preparar todos os dias. Aqui nos fala, não se pode esperar o pai morrer, ou seja, vamos dar desculpas e mais desculpas para não trabalhar na obra de Deus. Muitas pessoas fazem isso, né? Irmãos, este é um dos textos mais enfáticos sobre seguirmos em todo o Novo Testamento. Ele apresenta a questão de que, para ser seu discípulo, devemos pagar um preço e temos que ter consciência da urgência do seu chamado. Falar em chamado, meu esposo pediu para mim trazer a palavra quarta-feira. Quando foi hoje, ele me chamou hoje. Amém. Ele disse que era hoje, antecipou. Atendi o chamado, né, irmão? Eu confesso que eu joguei essa de baixo, mas foi o Espírito Santo estava me ajudando a fazer. Porque eu preparei primeiro junto com ela, a gente prepara junto com você, não. Eu preparei primeiro com ela, quando chegou no meu, eu disse, não, o meu já está pago para preparar, o meu já está pronto. Então, se Jesus, né, me chamou hoje, então é hoje que eu estou aqui. Não é não? Levar o nome de cristão também implica em colocar o reino de Deus como prioridade em nossa existência. Nós precisamos ter Jesus em prioridade. Aqui nos fala sobre família, que alguns falaram que primeiro iam se despedir da sua família. Não quer dizer que a nossa família está errado, não é isso. Quer dizer que nós temos que botar em primeiro lugar Deus. Em primeiro lugar as coisas de Deus. Não é que nós vamos deixar a nossa família de lado, não é isso. A nossa família é muito importante, mas não mais importante do que Jesus, do que andar com Jesus, do que ser discípulo de Jesus. Por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes o marido é cristão e a mulher não é. Ou a mulher é cristã e o marido não é. E às vezes um impede o outro de ir à igreja, até fazendo ameaça. Se você continuar, eu te largo, vai acontecer isso. Mas o que significa isso? Que a prioridade primeiro
Deus. Se teu marido te impede de você seguir a Jesus, deixe-o. Mas se ele não impede, a palavra de Deus fala, continue com ele, que o marido é santificado pela mulher e vice-versa. A prioridade é sempre Jesus. Nós temos ouvido sempre relatos de histórias de pessoas, filhos, que às vezes tomam a decisão de seguir a Jesus e é impedido pela sua família. Não é verdade? Mas a pessoa tem que colocar em primeiro lugar o reino dos céus. E a palavra de Deus nos fala que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Temos que pôr em primeiro lugar o caminho de Jesus. O texto ilustra isso de um modo chocante, principalmente, como eu já falei, sobre os nossos familiares, né? Em termos prioritários no reino de Deus. É como eu falei, não quer dizer que vamos deixar a nossa família, não. Mas em primeiro lugar está o reino dos céus. Em primeiro lugar está Jesus. O texto nos fala nomes, não fala nomes, mas fala de 3 pessoas ou 3 características de cristão. Por que será, irmão? Já pensaram, já pararam para pensar sobre isso? Por que existe essa parábola para que possamos meditar sobre 3 tipos de características de cristãos? Sabe por quê, meus irmãos? É para analisarmos nossas vidas e vermos se temos algo em comum com essas pessoas ou características. Se tivermos, vamos pedir ao nosso Deus que tire de nós. Tire essas características. Porque a primeira característica mostra um interesseiro. Ele queria seguir Jesus por interesse. Existe ou não existe esse tipo de cristão? Existe. Se eu seguir Jesus, eu vou ter prosperidade. A minha conta bancária vai aumentar. Eu vou ter um carro novo. Quanto mais eu der para Jesus, mais eu vou ter. Não existe esse tipo de cristão, irmãos? Interesseiro. Jesus sabe o íntimo do nosso coração, que nós não sejamos esse cristão interesseiro. Seguir Jesus por interesse. Não. O segundo, coloca o reino de Deus em segundo plano. Não devemos colocar o reino de Deus em segundo plano. Por quê, irmãos? Alguém quer comentar? Perigoso, né? Colocar Perigoso, né? Deus em segundo lugar. E se eu ponho Deus em segundo lugar, quem vai estar em primeiro lugar? Eu. Exatamente. E sabemos que daqui não levamos nada. Nós temos que garantir a nossa salvação com Jesus. Então, por isso, temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O terceiro, tem interesse familiares e os seus próprios interesses. Colocar a família em primeiro plano. Colocar os nossos interesses em primeiro plano. Nós vemos que o inimigo é tão sagaz que às vezes uma pessoa está desempregada.
um exemplo, é desempregada. De repente ela decide seguir a Jesus. Aparece um emprego com salário maravilhoso. Mas tem que fazer o quê? Deixar Jesus em segundo plano. Qual é a característica que Deus nos pede? Vamos ver lá em Mateus, capítulo 4, Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes e chamando-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Está vendo aí, irmãos? Prestaram bem atenção? Qual é o verdadeiro cristão? Qual é o verdadeiro seguir a Jesus que Ele nos pede? Imediatamente, sem titubear, sem pensar nas coisas que vai deixar. Escolher a melhor parte, porque a melhor parte é andarmos com Jesus, é seguirmos a Jesus. Esses outros interesses vão ficar aqui. Nós não vamos levar nada. Tudo vai ficar aqui. Em cima do texto de Mateus, de seguir a Jesus de todo o coração, eu peço ao Pai, e espero que vocês também desejem isso, que torne-me apto para o seu reino, dando-me virtudes necessárias para não desviar do caminho traçado por Ele. Se este é o desejo de vocês, digam toda a igreja amém. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos capacitar, nos usar cada dia, nos transformar em verdadeiros cristãos para o seu reino. Amém. Fiquemos em pé e vamos cantar com todo entusiasmo o hino 474. Estou seguindo a Jesus Cristo,
Aqui em Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 16, eu vou ler aqui. Nos diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Que esse seja o nosso desejo, nós possamos andar em justiça e sermos pessoas íntegras diante de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, aqui estamos, Senhor, na qualidade de teus filhos, ó Pai, para te agradecer, Senhor, por essa mensagem que o Senhor nos deu, para que possamos nos alertar cada dia mais, Senhor, a sempre andar nos teus caminhos, ó Pai, e também não nos desviar dele, ó Pai, não olharmos para trás, mas sim seguir adiante, ó Pai, para que possamos completar a carreira, Senhor, e guardar a fé e receber a coroa da vida eterna. Ó Deus amado, queremos, Senhor, ter só um propósito de seguir-te todos os dias de nossas vidas e termos a salvação e morar contigo. Fique conosco, derrame o teu Santo Espírito em cada um de nós, leva-nos, Senhor, para nossos lares, toma nossas vidas em tuas mãos, sela cada um de nós,